vivenciando a nossa posição diante das circunstâncias. Então, se a gente for entender que nós somos seres, independentemente da crença de cada um de nós, que nós somos velhas almas, que vivenciaram, sabe-se lá quantas fisicalidades, quantas vidas vivenciamos aqui, nós trazemos muitas coisas na nossa carga emocional. Por quê? Porque a gente teve várias experiências. Então, a nossa alma ela é muito sábia, mas ela também está em evolução. Então, eu preciso me conectar com essas questões de que eu vivo num mundo que é baseado em energia, que as energias externas, sim, interferem, mas que a minha maior missão é que eu consiga fazer com que a minha energia esteja conectada com o que tem de melhor. Então, é como se fosse uma questão de escolha, né? É eu pensar assim, eu tenho sempre duas opções. E nesse mundo que a gente vive, existe a dualidade, que é a escuridão e a luz, que é o ódio ou o medo e o amor, né? Então, a gente tem que fazer uma escolha sempre. Então, baseado nessa escolha, é como a gente consegue se posicionar diante de algumas situações. Tem pessoas que me perguntam, Roberta, mas é isso que vai... Eu tento ser positivo, eu tento fazer diferente, mas há algo maior em mim que eu não consigo. Aí vem as relações da nossa vida inteira que passou nessa existência. Por quê? Porque nós somos o resultado de tudo que a gente viveu até aqui. Então, dependendo da idade que você tem, que vocês têm, a quantidade de experiências que vocês têm, é a carga emocional que vocês carregam, e querendo ou não, o ser humano vive o seu presente baseado no passado. E é isso que faz toda a diferença. Então, se eu entendo que eu sou um ser que é energético, vocês, todos nós, somos seres energéticos, tá? A ciência, eu vou dizer para vocês, muita coisa que eu estou falando aqui não é opinião minha. Isso a ciência comprova, que nós somos seres energéticos, já foi comprovado que o ser humano é energia condensada, não é físico somente, não é matéria. Por quê? Porque dentro do núcleo da nossa célula é átomo, e átomo é energia. Então, isso já começa a mudar um conceito que muitas pessoas têm muito enraizado dentro de si. E eu vou dizer para vocês, porque eu sempre me dou como exemplo, porque eu era uma pessoa extremamente... A realidade é assim. Aquela coisa, né? Contra fato não há argumentos, né? Então, quando a gente consegue mudar um pouco esse conceito dentro da gente, a gente consegue mudar um pouco a nossa visão de como as coisas podem ser diferentes. Do quanto eu, como indivíduo, do quanto eu, como um ser que está aqui evoluindo, tenho a capacidade, tenho o poder de mudar aquilo que não está bom. Mas, quando a gente não tem a consciência disso, a gente deixa que o nosso mundo externo fique muito maior que o nosso mundo interno. E o que é o nosso mundo interno? É a nossa verdade, é a nossa essência, em que frequência eu estou vibrando. Então, hoje a gente sabe que o planeta, há éons, há milhares de anos para cá, ele é um planeta que vibra numa frequência mais baixa, que vibrava no medo, certo? E por que eu falo isso? Porque o nosso momento atual, ele é frequências vibrando no medo. Inclusive, a gente vem estamos ainda, mas nos últimos quase 2 anos já, né, a pandemia, as pessoas ficaram ainda com mais medo. Então, como mudar isso? Né? Isso é uma das perguntas que todos fazem. É justamente ao invés de eu me conectar com o medo, é eu me conectar com a frequência mais elevada, com o amor, com a alegria, com a coragem, com a gratidão, com a esperança, né? Com a confiança. Porque
Porque para muitos vão dizer, mas essa pessoa é louca, tá? Esperança de quê? Se o país está assim, o governo está assim, o mundo está assim, as pessoas estão cada vez piores. Mas se nós não plantarmos esse sentimento de sim, de confiança e de esperança, nada muda. Então, como que a gente contribui para o todo? Cuidando exatamente da nossa vibração primeiro, tá? Então, tem uma outra pergunta que tem muita relação com o que eu estou falando agora, que é como me amar? Olha, uma pergunta muito profunda, fiquei muito feliz, é uma pergunta de ter recebido essa pergunta, porque essa pergunta é a base de toda a transformação que a gente quer fazer na nossa vida. Então, como me amar? Então, aí a gente vai entender. Então, nós nascemos, certo? E crescemos, viemos ao mundo, e ao longo da nossa existência, o que vai acontecendo? A gente vai vivenciando experiências. Então, com a nossa família, com amigos, mas geralmente a criança está com a família nos primeiros anos, depois começa a ir para a escola, vem os coleguinhas, vem professores, esse é o mundo, familiares também, né? Esse é o mundo dessa criança. Tudo que essa criança escutar nessa idade dos 0 aos 7 anos vai estar plantando as informações no inconsciente dessa criança. E aí a gente tem que associar essa criança, imaginem vocês, eu quero que cada um de vocês já comece a olhar lá para a sua vida, cada um olhando para a sua história, tá? Então, eu tenho uma história, todos temos uma história, e lá na nossa infância a gente vivenciou situações de medo, de dificuldade, de rejeição, de abandono, de abuso. Tem coisas boas? Tem. Mas o que é importante? Que lá no nosso inconsciente fica gravado também, e principalmente mais acentuado, as coisas negativas. O medo, o abandono, a rejeição. E aí, qual é o exemplo, né? Os pais dizem para as crianças, não vai aí que tem bicho-papão, quando a criança vai para um lugar que ela não deve ir. E hoje a gente vê muitos adultos com medo do escuro, né? Ou a gente convive com pessoas que têm problemas de saúde e a pessoa está sempre falando em doença com medo de ficar doente. Muitas vezes os pais, quem de vocês se identifica aí na família ou tem alguém na família que a criança não pode se sujar, não pode mexer em nada, não pode isso, não pode aquilo, porque vai pegar frio, porque vai passar calor, porque vai adoecer. Podem observar que vai se tornar um adulto sempre doente. Por quê? Primeiro, porque não cria anticorpos, né? E segundo, pelo medo, tá? Então, aquela criança já se torna um adulto com medo. Aquela criança já se torna um adulto com medo do escuro, com inseguro, não só questões de medo e de trauma, mas insegurança para tomar decisões, vergonha, se acha incapaz, não se acha bom o suficiente. Então, eu estou dando exemplos, mas que cada um de vocês, cada um de nós, a gente pode se identificar na nossa história, certo? Então, depois dessa fase dos 0 aos 7 anos, o nosso inconsciente se fecha. E essas emoções elas vão somando ao longo da nossa existência com tudo aquilo que a gente vai vivendo. Só que o que é interessante? O ser humano vive a sua vida baseada nas suas emoções do passado. Alguém aí se identifica com isso? Por quê? Porque a gente acaba nos enxergando baseado no que aconteceu no passado, nos julgando baseados no que aconteceu no passado, nos condenando baseados no que aconteceu no passado, e também tomando decisões baseadas no que aconteceu no passado. Muitas vezes, as maiores dores das pessoas não é na infância, mas ao longo da vida. Por quê? Por traumas nos negócios, por sociedades que não foram resolvidas, ou por prejuízos, ou por perdas, seja o trauma que for. Por isso que eu digo, sempre voltem e observem na vida de vocês, tá? O que vocês passaram e como hoje vocês lidam com algumas situações baseadas nessas emoções que vocês passaram, no resultado dessas situações do passado. Então, chega um momento
que, independentemente da idade, mas aí vem o que acontece. Ali pelos 30, 35 anos, começa a dar é como se desse um choque dentro da gente. Como assim? Eu não quero continuar sendo assim. Ou as pessoas me veem de um jeito, mas lá dentro eu me sinto de outro jeito. E aí é como se não tivesse uma conexão com essa identificação. E aí vem aquele vazio. Vem aquela questão de muitas vezes as pessoas estarem satisfeitas com tudo, vamos dizer, satisfeitas com as coisas externas, mas dentro de si está faltando algo. E aí as pessoas não sabem identificar o que é isso que está faltando. Então, eu tenho pessoas que me procuram que, Roberto, está tudo muito bem, mas eu quero melhorar minha paz interior, eu quero me conectar mais comigo mesmo. Então, aí vem essa necessidade das pessoas se reconectarem ou acharem o seu propósito ou identificarem o que falta para que eu me sinta plena ou até mesmo, sim, resolver aquilo que não está bom. Então, é bem provável essa pergunta, né? Como me amar? E essa pergunta é muito importante porque ela é a base de tudo que a gente quer realizar. Então, eu posso citar vários exemplos e aí vocês vão também se identificando. O que acontece? Muitas vezes as pessoas querem ter um relacionamento bacana, querem ter alguém para amar, alguém para conviver, mas se a gente olhar, ou se essa pessoa se perguntar, como eu me sinto comigo mesma? Como eu me enxergo? Como eu estou me olhando? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela se olha com julgamento, ela se critica, ela não se aprova, ela não se apoia, ela está insatisfeita. Aí, qual é a frequência dessa pessoa? Ela fica lá numa frequência de medo, de apatia, frustração. Aí é o que eu digo, como que ela vai ter alguém que venha e olhe para ela, no sentido de que ela consiga se sentir amada, que ela consiga se sentir acolhida, se nem ela consegue fazer isso por ela. Entende? Então, essa é a maior, é um dos grandes segredos da nossa existência, só que a gente espera que as coisas sejam de fora, que venham de fora, né? Então, é aquela questão assim, ó, eu quero ter alguém, eu quero ter um príncipe encantado ou a princesa encantada, mas se eu te perguntar, tu é o teu príncipe encantado ou a tua princesa encantada, a pessoa vai responder que não. Não porque eu não me admiro, não porque eu não me aprovo, porque eu não me apoio, porque eu me julgo, eu me critico. E aí vem toda os princípios da nossa existência e o que está envolvido nisso, que é a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me julgo, ou como eu me posiciono, a maneira que eu tomo, as decisões que eu tomo, é a base da minha energia. E uma coisa leva a outra. Então, eu não posso só me amar se eu tiver que me sentir amada por uma pessoa de fora, pelo externo. Não, eu preciso sentir esse amor para depois conseguir ter essa frequência mais elevada, porque o amor é uma frequência que vibra muito alta, é uma das frequências mais poderosas que tem, para que eu possa aí sim a minha energia vibrar nessa frequência e aí eu atraio alguém na mesma frequência que eu estou vibrando. Então, muitas vezes a gente quer ter e não ser. Não existe o ter depois, antes do ser. A gente precisa ser para ter, certo? Então, isso é uma das maiores dúvidas e é uma situação que é muito difícil as pessoas entenderem. Então, como eu me amar? Eu preciso, então, entender que eu sou um ser divino, e aí a gente pode se conectar, independentemente da crença de cada um. Se a gente for olhar, eu gosto sempre de dar esse exemplo, Jesus foi um cara que veio à Terra para mostrar para todos nós que se ele veio aqui, ele chegou à Terra de uma maneira que foi inusitada, que aí o milagre, né? A maneira que ele chegou aqui, que ele foi concebido,
Então, ele veio da energia do Criador para provar que o homem é o Criador. Então, isso é até meio doido, assim, mas se a gente for tentar entrar profundamente nesse conceito, a gente vai conseguir trazer isso para a nossa realidade, tá? Por que a gente acredita, então, que ele foi concebido de uma maneira diferente? Por que a gente acredita que ele fez um milagre em multiplicar o pão, em multiplicar o peixe, e em curar o cego? A gente acredita em tudo isso, certo? E por que nós não acreditamos que nós somos capazes de fazer o milagre? De que nós somos capazes de sair de uma frequência baixa e elevar? E a gente acha muitas vezes que o mundo que as coisas externas são maiores do que nós mesmos. Então, isso é muito importante a gente começar a quebrar certos paradigmas, mas ao mesmo tempo olhar para situações e coisas que a gente acredita de maneira diferente, com outros olhos. Então, Jesus foi um cara que veio aqui para provar que sim, que nós podemos ser amor, que sim, que a gente não precisa reagir de forma negativa a tudo e a todos, e que sim, que a gente faz o milagre. Então, eu digo, esse é um exemplo muito complexo, mas também muito simples de entender, mas que, se a gente olhar toda essa história, toda a história da humanidade, a gente começa a entender e tem muita relação com tudo. Então, o que é importante é que não importa o que aconteceu no passado, eu posso, a partir de agora, criar um novo futuro. Eu posso, a partir de agora, tomar uma decisão de, sim, fazer diferente. Eu posso, a partir de agora, ok, o meu passado está lá atrás. Ou hoje, me sinto estressada, me sinto cansada, me sinto ansiosa, não me sinto boa o suficiente, me sinto qualquer situação negativa, certo? É exatamente olhar para esse passado, mas é eu olhar para o passado como sabedoria, como algo que sim, eu superei, sim, eu fiz daquele jeito porque era o que eu sabia fazer naquele momento, e olhar para o futuro como eu quero que ele seja. Isso a gente precisa quebrar dentro da gente. Ó, a Bina está dizendo isso, entra no dizer vós sois deuses, exatamente, certo? Ó, a Adriana dizendo essa tomada de consciência libertador, exatamente isso. Nós precisamos tomar consciência que nós somos seres divinos ligados ao Criador. Então, se Jesus veio aqui, fez milagre e ressuscitou o terceiro dia, certo? Exatamente, a gente tem o mesmo poder que ele. Mas por que a gente não faz o que ele faz? Porque a gente não acredita que é possível. Porque se nós trabalharmos arduamente, diariamente, em tentar fazer um milagre, a gente consegue. Existem pessoas comuns no mundo inteiro fazendo coisas extraordinárias, no sentido de curarem o seu próprio corpo, curarem a sua própria mente, superarem toda e qualquer situação que estejam passando. Eu digo que a única coisa que não tem solução é a morte, porque a gente também, e quando a gente entende que a morte é só uma passagem, também fica tudo mais leve. Mas as pessoas estão se curando, as pessoas estão transformando as suas vidas através do quê? Do seu poder interior. Então, eu ainda estou na mesma pergunta: como me amar? Apoiando, aprovando, acolhendo, aceitando tudo de divino que tu tem na tua existência. Eu não me lembro se a pessoa que me fez essa pergunta, não anotei quem fez a pergunta, não sei se ela está aqui com a gente, mas tomara que ela esteja. Então, exatamente isso, como me amar? E sei que é a pergunta de muitos de vocês, porque hoje o que mais eu vejo, o que mais eu atendo de pessoas nas minhas mentorias, no consultório, nas palestras que eu dou, até mesmo nas empresas, a maior dificuldade que as pessoas têm é o amor próprio. E ele é a base de tudo. Então, dica número 1, primeira coisa que nós precisamos rever na nossa vida é o amor próprio. É se perguntar, eu realmente estou me amando o suficiente para conseguir acessar um nível de consciência
para que eu consiga criar minha realidade no futuro? Se façam essa pergunta. E vou dar uma dica para vocês, quem não tem papel e caneta aí, anota, porque vocês precisam gravar, assimilar e se perguntar várias vezes, tá? Porque, assim, ó, tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu compartilho com as pessoas, como eu disse, não veio da minha cabeça. Eu levei anos estudando e aprendendo. Só que hoje eu estudo de fontes diferentes, várias fontes, e aí vocês vão ver assim que são linhas ciência, espiritualidade, energia, e todas estão dizendo a mesma coisa, e todas levam a gente para o mesmo caminho, que o ser humano está entrando, já não é hoje, já de alguns anos para cá, nós estamos entrando numa era em que nós temos o poder de mudar, a gente sempre teve. Se Jesus há 2000 anos atrás tinha esse poder, e ele veio com essa missão, só que naquela época a gente já tinha as religiões, a gente já tinha o poder, a ambição do homem e a dualidade na maldade querendo sobressair esse poder, e por isso que isso não foi em frente. E os homens da época não entenderam a mensagem que ele quis trazer. Então, hoje, cada vez mais a gente tem acesso a isso, e é muito importante que agora é uma fase que o ser humano está despertando. O que a gente... Todos vocês devem estar ouvindo muito, despertar da consciência. Olha só, sim, estamos na nova era, sim. Nós estamos na era de um novo humano, de um super-humano, de um meta-humano, várias fontes diferentes, tá? Então, nós somos seres que nós temos esse poder. Como? Ai, Roberta, mas como se eu sou uma pessoa de carne e osso, né? Tem que ser paranormal? Não, não tem que ser paranormal. Esse poder, nós temos nós temos a inata dentro da gente. O que é inata? É a sabedoria que o nosso corpo tem. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que é, tá? Vocês, a gente está aqui respirando agora. O nosso corpo, se alguém comeu alguma coisa agora há pouco, está fazendo a digestão. O nosso corpo, ele tem toda uma funcionalidade, a fisiologia dele, naturalmente acontecendo dentro da gente, sem a gente nem perceber. Nós estamos respirando 24 horas por dia, sem a gente perceber. Então, o que acontece? Se a gente corta o nosso corpo, ele sangra, e daqui a pouco ele começa a cicatrização, certo? Isso é um exemplo de que o nosso corpo se autorrepara, ele se regenera. Mas nós temos dentro da gente, vamos pegar quando alguém, a questão do nosso corpo combater, né? Algo que está te atacando e o teu próprio corpo combate, tá? Tudo isso faz parte da nossa inata. E a gente não percebe. A gente não para analisar esse tipo de coisa para perceber. Mas, o que é importante? Nós temos na inata do nosso corpo a sabedoria. A sabedoria de como lidar melhor com algumas situações. Só que por que a gente não acessa essa sabedoria? Porque a gente não sabe que ela existe. A gente não acredita porque a gente está vivendo num mundo que precisa ter recursos externos. A gente precisa recorrer a coisas externas. Assim as pessoas acreditam, não, então eu preciso que o fulano me cure, que o outro faça por mim, que o outro me ame para que eu me sinta feliz. Ou eu preciso trazer a felicidade para o outro. Então a gente precisa começar a olhar muito para dentro, né? É uma questão de eu conseguir entender que nada está fora de mim. A gente ouve muito essa frase, eu digo que teoria é teoria, mas a gente precisa colocar em prática. Teoria vira filosofia, né? A teoria sem a prática, sem se colocar em ação, não vale nada, porque ela só fica ali, sabe aquela pessoa que sabe um monte, lê um monte, mas aí ela olha para a vida dela, mas por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo colocar em prática? Por quê? Porque eu não me coloco em ação para fazer essa mudança. Mas primeiro eu preciso interiorizar um conceito que é como eu digo assim, ó, as fichas começam a cair e eu começo a agir.
É fácil toda essa mudança? Não, claro que não é fácil. Como eu digo, eu levei anos. Mas hoje eu consegui colocar isso numa ordem, não é cronológica, né? Mas num passo a passo, para ajudar as pessoas a também conseguirem fazer o que eu fiz. Então, o amar, como me amar, é justamente isso. É eu entender que eu sou um ser divino, parte do todo, que se eu estou aqui hoje é porque eu tenho um propósito de estar aqui, e que sim, que a minha vida é muito importante, e que sim, que eu sou muito importante para quem está na minha volta. Assim como as pessoas que estão na minha volta são importantes para mim, né? O nosso corpo responde a situações também, claro, claro. O corpo sempre responde a situações baseados no quê? Num primeiro momento, se a pessoa não tem essa consciência de que é um ser divino, se ela não está numa frequência mais elevada, o corpo vai sempre reagir de maneira condicionada, de uma maneira que ela sempre reagiu a vida toda, baseada no quê? No passado. Nas suas dores do passado, nas emoções negativas do passado, num velho eu. Então, a gente acaba ficando conectado a um velho eu, que é tudo o que eu fiz até aqui, a maneira que eu reagi até aqui, certo? Então, eu me amar, eu conseguir me amar é ter a consciência do ser divino que existe dentro de mim. E isso é da noite para o dia? Muitas vezes não, mas eu vou nutrindo, eu vou me conectando com isso, eu vou entendendo que sim, que é possível, eu vou admirando esse ser divino que tem dentro de mim. E por menor que seja uma chama que eu consiga acender dentro de mim, ela é muito mais valiosa, porque ela é, como eu digo, se fiquem numa sala escura e só risquem um fósforo. Uma chama já faz uma grande diferença para a escuridão já não ser a escuridão que era. Então, é muito importante a gente se conectar com essa essência, tá? E muitas coisas vai ser o hábito de tu te observar, de tu voltar o teu pensamento para aquilo que tu escutou. Se isso que eu estou falando para ti faz sentido, é todo dia, num momento ruim do teu dia, tu lembrar, não, peraí, mas eu sou um ser divino e eu consigo mudar isso. É devagarinho. É observar tudo que tu está pensando, observar tudo que tu está sentindo. E se convencer que sim. Repitam isso para vocês. Não é de fora para dentro. As coisas externas não podem me afetar. Elas vão me afetar se eu tiver numa frequência baixa. Elas vão me afetar se eu não entender como isso funciona. Por quê? A única coisa que a gente tem o controle são as coisas que estão dentro da gente. Eu não posso controlar o outro, para o outro não reagir de uma maneira que eu não queira. Por exemplo, existem muitas pessoas, vamos pegar um exemplo, pessoas que lidam com o público, tá? Ou num relacionamento. Aí tu tá lidando com o público, tu tá, digamos, alguém trabalha numa loja, chega um cliente que começa a botar boca, começa a xingar e ofender a pessoa e o atendente vai ficar transtornado. Só que ali é um momento que aquela raiva de entender, a raiva que essa pessoa tá não é para ti, não é tua. Bem provável essa pessoa está descarregando em ti uma raiva que é dela, né? Então a gente começa a entender que o que está fora da gente só entra na gente se a gente permitir. E como é que a gente permite? Estando numa frequência mais baixa, tá? Então, eu preciso me conectar com esse ser divino, eu preciso me acostumar e entender que eu sou um ser divino, que eu sou conectada ao Criador, que foi isso que Jesus quis dizer, vós sois deuses, porque cada um de nós carrega a consciência crística, tá? Para quem não sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, né? Cristo, crística, é a consciência de Deus dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos isso. E é esse sentimento, é essa conexão com essa consciência crística que eleva, que faz com que a gente se ame mais, se admire mais. E uma coisa agora que me surgiu até para responder, mesma pergunta, como me amar, é justamente isso.
Quando tu te olha no espelho, tu não tem que olhar um rótulo. O que a gente olha? Ah, é a Roberta, ó, a Roberta tem a testa grande. Aí a gente vai lá e olha as rugas que a gente começa a envelhecer. Aí eu vou lá e olho, ai, meu nariz podia ser mais assim, a minha boca podia ser mais, certo? Geralmente, devem estar rindo aí, né? Mas geralmente a gente se olha no espelho assim. O meu cabelo é assim, eu queria que fosse assim, o meu corpo tá assim, eu queria que fosse assado, e assim vai. Isso é rótulo, gente. A nossa profissão é rótulo, a mãe, filha, esposa, namorada, é tudo rótulo, tá? Então é muito importante a gente entender que a gente não é esse rótulo e que a gente é um ser divino, iluminado, poderoso, como Jesus era. E como Buda foi, e como todos os avatares, todas as pessoas iluminadas que passaram pela Terra, como elas se transformaram, ou como elas chegaram a essa sabedoria, ou como algumas pessoas que vocês conhecem, puxa, eu queria ser como fulano, ele é mais equilibrado, ele é mais positivo, ele é mais otimista, ele se ama, ele se admira. Tu também pode fazer. Isso é certo. E vou dizer para vocês, a gente tem que sair de um conceito que está tudo terminado, que é tudo, que a gente se condena, tá? Eu acho que essa é a palavra certa. A gente condena as situações. A gente se condena a achar, não, então se eu não conseguir fazer tal coisa ali, eu não vou conseguir mais. Ah, não, nem vou tentar porque eu não sirvo para isso. Ou eu sou ansioso, eu sou irritado, e vou dizer para vocês, porque eu era assim, eu me condenava, eu tinha síndrome de Gabriela. Alguém, não sei se tem alguma Gabriela aqui, mas é uma brincadeira, tá? A síndrome de Gabriela é aquela musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Que na realidade é uma teimosia, né? Ó, nós não somos mãe, estamos mãe, verdade, exatamente, é o rótulo, tá? Então, a síndrome de Gabriela nada mais é de quê? Ah, eu sou. Aí vou falar de mim, tá? Tô falando de mim. Então, me fazia uma coisa que eu não gostava, eu me emburrava na hora, e muitas vezes eu queria mostrar que quem estava certo era eu. Aí eu tinha que falar tudo o que eu pensava, podia magoar a pessoa, podia machucar a pessoa, não estava nem aí. Eu estava na minha razão. E eu era assim. E eu dizia, eu sou assim, não vou mudar. Só que eu comecei a entender que tudo que eu fazia, a maneira que eu me enxergava, e aí digo, gente, tudo que eu estou falando, a gente tem que estudar sobre isso. A gente tem que aprender sobre isso, por isso que eu tenho uma mentoria sobre isso, porque eu levei anos para aprender. Então, se a gente não começar a mudar certos conceitos dentro da gente, se torna tudo mais difícil lá fora. E se torna mais difícil dentro da gente, porque a gente fica se condenando, se julgando, se criticando, e não faz nada para mudar, porque a gente não consegue mudar. Porque a gente não entende como funciona. A gente simplesmente se conforma, eu sou assim como eu fazia, eu vou ser sempre assim e nada vai mudar. É a minha e realmente é a personalidade que a gente cria. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso me tornar uma pessoa mais leve. Eu posso me tornar uma pessoa mais equilibrada. Porque eu era totalmente desequilibrada, porque fazia uma coisa que eu não gostava, eu já saía do meu equilíbrio. A gente associa a pessoa desequilibrada com a pessoa doida. Não, é justamente equilíbrio. É a pessoa vir falar um monte de coisa e pensar assim, olha, isso não é a minha verdade. Bacana, tu pensa isso de mim? Ok, mas eu sei a minha verdade. Então eu tô tranquilo. E isso a gente vive muito forte hoje na sociedade. O que os outros pensam ou deixam de pensar de mim passa a ser uma escravidão. Mas se tu tá na tua verdade, tu não vai te afetar com o que tá fora de ti. Por isso que eu digo, uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu tenho que parar de me condenar, me colocar um rótulo, eu digo aqueles carimbo, né? Carimbei que eu sou assim e você sempre assim. Não, eu posso mudar. E a primeira coisa é eu quero mudar. Eu aceito mudar. Eu consigo mudar. E eu mudo.
certo? Porque quando eu, na minha vida, entendi que a maneira que eu era, que a vibração que eu sentia, porque se eu estava lá, qualquer coisa me irritava, o que eu estava vibrando? Raiva. Se eu estava sempre nervosa, o que eu estava vibrando? Medo, ansiedade, culpa. Porque aí quando as coisas não davam certo, a culpa, por quê? Por que comigo tem que ser difícil? Por que comigo tem que ser com esforço? Por que comigo as coisas não dão certo? Aí quando eu entendi que o que eu estava vibrando é que fazia as coisas lá fora não darem certo, e que não era ficar esperando que tudo desse certo para eu mudar, a chave começou a virar. E foi onde eu entendi, eu preciso buscar mais coisas para conseguir mudar, né? Então, é justamente isso, é a gente conseguir se conectar com essa essência divina e se olhar daqui para frente com mais amor, se olhar daqui para frente com apoio, com acolhimento, porque a gente espera que o outro faça isso por nós. Só que se tu não fizer por ti, ninguém vai fazer. É como eu digo assim, as pessoas que passam por problemas de ansiedade, de depressão, pessoas que muitas vezes não conseguem nem sair de casa, tá? E isso é muito forte aí fora. A gente sabe, vocês devem ter pessoas na família de vocês, ou já passaram por isso, ou podem estar passando por isso. É mais forte que vocês. É mais forte que a pessoa. Por quê? Porque ela está numa frequência baixa. E quem está de fora não entende. Mas como você só levantar daí e sair? Porque não, o que eu estou falando aqui não é isso, é só levantar daí e sair. Não, eu preciso entender que sim, que eu tenho um ser divino dentro de mim, e que se eu entender que eu preciso me conectar com ele, já é um primeiro passo, né? Eu digo assim, quando a gente decide mudar, a gente já dá uma subidinha lá na tabela das escalas da frequência emocional, na tabela de consciência, a gente já consegue subir um pouquinho e entrar no nível da coragem. Por quê? Porque eu estou dando um primeiro passo de acreditar que é possível. Esse é o primeiro passo. De tomar a decisão, não, eu não aguento mais o que está para trás. Eu não quero mais ser aquela Roberta. Basta, chega, eu não quero mais. E foi o que eu fiz. Chegou um ponto que foi o que eu fiz. E durante anos eu fui buscando como mudar, né? Então, é isso que a gente tem que, dentro da gente, dar um start. Chegou a hora. E nós estamos, como eu digo, numa era, numa energia planetária que está totalmente propensa, e não é à toa que as pessoas estão se debatendo por dentro, insatisfeitas com tudo aquilo que elas foram até hoje, né? Porque sim, ó, o Álvaro comentando, tudo é possível, a Nina comentando, tudo é possível, né? Sim, tudo é possível. Quando a gente acredita que dentro da gente tem esse ser divino que vai nos levar para frente. Que vai, eu gosto de dizer assim, ó. Vamos imaginar, tá? Eu gosto de desenhar, mas aqui eu não tenho como desenhar para vocês. Imagina aqueles bonequinhos palitinho. Mas imaginem vocês aqui, tá? Nós temos lá tudo que está em nossa volta, a energia do Criador, porque o Criador ele está em tudo que é lugar, né? E nós acessamos essa energia a hora que a gente quiser, tá aí o tempo todo para nós. Então eu preciso entender que se eu sou parte desse ser divino que está no todo, eu preciso somente me conectar. Quando eu decido me conectar com essa essência, com a minha essência divina, com o meu eu superior, com a minha alma, com essa, a gente pode chamar, tem vários nomes, tá? Centelha divina, eu superior, vórtex, fonte de energia, alma, consciência pura, tá? Quando eu decido me conectar com essa essência, é como se essa essência que estava lá longe de ti te puxa, ela te aproxima dela. Por quê? Porque se a gente não decidir conectar, não tem como essa frequência chegar até nós, porque é uma questão de decisão. A velha palavra livre-arbítrio. O ser humano veio a esse planeta com uma das condições para vir para cá. Quando criaram o nosso planeta, uma das condições era que nós teríamos o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então, para que eu me conecte com a minha essência, eu preciso escolher isso. Eu preciso colocar a minha intenção.
tá? Então, se eu coloco a minha intenção, eu quero mudar, eu decido mudar, eu aceito mudar, eu quero me conectar com a minha fonte de energia, é como se ela, ó, vou me colocar a postos porque a Roberta vai começar a subir. E aí vocês vão ver coisas, aí sim, vocês vão ver, eu brinco que é o universo assinando embaixo a transformação de vocês. Vocês vão ver as respostas da decisão da mudança de vocês começarem a acontecer, aí sim, debaixo dos olhos de vocês, fora de vocês. Porque aí as coisas que estão fora de vocês começam a mudar. Então, parece meio complicado no início, mas é que nós vivemos num mundo que a gente... a física, né? O mundo newtoniano, a física de Newton diziam que a lei da causa e efeito. Mas nós precisamos causar o efeito. Nós precisamos mudar a nossa decisão, a nossa essência, a nossa intenção, para que aí sim a gente cause o efeito. Não é causa e efeito. Nós precisamos causar o efeito. Então, nós estamos numa era, nós estamos numa energia que é muito rápido. Quando a gente entende isso, não demora muito para que a gente consiga fazer mudanças dentro da gente. E hoje eu vou provar para vocês isso. Porque fiquem comigo até o final, tá? E convidem mais pessoas para estar aqui com a gente hoje. Porque nós vamos fazer uma vivência, não é experiência, porque tudo que a gente faz aqui não é experiência. A gente vai fazer uma vivência onde vocês vão sentir sair de uma emoção e de uma frequência lá embaixo, dependendo do problema que vocês estão passando, e tentar chegar perto dessa frequência mais elevada. E, de repente, alguns vão chegar perto e depois vão me contar, tá? Então, isso é muito importante. Assim como a gente está lá no fundo do fundo do fundo, a gente pode dar um salto muito grande. Porque isso vai depender da alma de vocês, da essência de vocês, do ser divino que está dentro de vocês. Mas a gente, como ser humano, a gente tem essa escolha. E é como eu digo assim, muitas vezes a pessoa, não, mas isso é fora de mim, eu não consigo. Eu gosto de dar o exemplo da ansiedade. Tem até uma pergunta, como melhorar minha... Não, a outra aqui, ó. Como controlar crises de ansiedade? Tá? E essa resposta dessa pergunta está muito alinhada do que eu estou falando agora, que eu já vou responder. É justamente eu entender que tá tudo bem, que dentro de mim tem um ser divino que está ali comigo o tempo todo, que está me cuidando o tempo todo, que está me apoiando o tempo todo, e que eu estou a caminho de fazer essa mudança. Então, é da noite para o dia? Não. Mas quando eu tomo essa decisão, eu tenho mais força, mais convicção e certeza de que sim, que isso muda, tá? Então, para que você... falando um pouco assim cientificamente, porque senão as pessoas muitas vezes vão achar que é tudo... A gente tem que desmistificar que o que é energético é místico, é esotérico. Não é só isso. Porque hoje está tudo interligado, tá? Tudo que é energético, tudo que é místico, tudo que é esotérico, tudo que antes a gente achava, é magia, sim. A ciência está comprovando que nós somos mágicos, que a gente tem esse poder de transformar, que a gente tem o poder de acessar tudo isso dentro da gente. O que é a nossa intuição? Precisa ser evidente para ter intuição? Precisa ser paranormal para ter intuição? Não! Quanto mais eu estiver conectado com a minha essência, mais a minha essência fala comigo. Mais eu canalizo dentro de mim as respostas que eu preciso. Que louco isso, né? Mas não é louco. É mágico, mas é o que acontece dentro da gente. Porque quanto mais a gente eleva a nossa frequência, quanto mais conectado com o que é divino, mais limpo fica o meu canal. O que seria o meu canal? A minha energia. Por isso que, inclusive, quando as pessoas me procuram que querem mudar, eu digo assim, todo mundo aqui, acho que a maioria do pessoal que me segue, né, sabe que eu trabalho com a cura uma cura energética chamada cura prânica, que é assim, eu como terapeuta vou
ajudar a recuperar a energia daquela pessoa, porque sim, a pessoa muitas vezes chega num nível de frequência tão baixa que o corpo, a energia dela está toda desequilibrada. Então, assim como a gente limpa o corpo físico, a gente limpa a casa todo dia, a gente tem que limpar a nossa energia também. Porque a gente leva anos sujando a nossa energia com os maus pensamentos, maus sentimentos, com o medo, com a angústia, com todas aquelas frequências baixas, a gente está sujando o nosso corpo energético. E aí fica um conjunto de coisa negativa ali pesando em cima da gente. Por isso que muitas pessoas não conseguem sair da onde estão. Por quê? Porque a frequência está baixa, a energia está baixa, o campo vibracional não tem força para realizar. E essa força energética, ela também se torna a falta de força energética se torna a falta de força física. Então, por isso que as pessoas não conseguem, quando estão lá numa depressão, não conseguem nem levantar para tomar um banho, não tem ânimo, estão na apatia, frequência baixa, falta de força energética. Então, quando as pessoas me procuram, eu sempre digo, olha, a gente tem que fazer algo na tua energia, porque para dar uma subida rápida. Mas eu vou te ensinar com técnicas, com ferramentas e com conceitos, porque a gente precisa estudar, entender sobre isso para que tu mude os teus paradigmas, para que tu saia desses conceitos limitadores para subir. Então, o que acontece com a pessoa que aprende a cuidar da sua energia, que aprende a mudar a sua frequência? Ela começa a subir naquela escala emocional e ela consegue se manter porque ela vai ter ferramentas, ela vai ter coisas para chegar lá e permanecer lá. Então, o que eu estou falando aqui, esse despertar, não é a gente fazer uma coisa lá, muda um pouquinho e cai de novo. Não, porque vamos falar sobre ciência. Cientificamente falando, existe a neurociência. O que a neurociência faz? Existe na neurociência a neuroplasticidade. O nosso cérebro tem a capacidade de se remodelar, ele tem a capacidade de melhorar de acordo com os impulsos que tiver no cérebro. Então, desde uma pessoa que teve, se uma pessoa que teve um AVC, um problema no cérebro, se ela for estimulada para mudar aquilo, tem evolução, tá? Até mesmo pessoas com problemas de doenças cerebrais, de lesões cerebrais. Isso é neuroplasticidade. Isso a ciência comprova. Mas em questões de forma de pensar, de como lidar com situações, a gente está aprendendo. Então, o cérebro de todos vocês aqui, de 1000 e poucas conexões que estariam fazendo antes, ele já duplicou e triplicou. Já está em 2.600 conexões, já está em 3.000 e pouco, por quê? Porque ele está ali, o cérebro de vocês agora está a 1000, porque ele está fazendo novas conexões de acordo com o que vocês estão escutando. Assim, quando vocês aprendem a fazer alguma coisa, a tocar algum instrumento, a praticar algum esporte que precisa atenção, concentração, né? Então, isso é neuroplasticidade, tá? Isso é ciência. Só que o nosso velho eu é baseado no quê? Então, todo dia a gente acorda, levanta da cama e faz aí vocês estão, cada um olhando para a vida de vocês. Fazem as mesmas coisas. Levanta da cama, vai no banheiro, levanta do mesmo jeito, do mesmo lado da cama, vai para o banheiro fazer a mesma coisa, faz o que tem que fazer no banheiro, depois vai tomar o seu café. Então, a rotina, o hábito que nós criamos, o nosso cérebro faz sempre as mesmas conexões naquele momento, porque ele está no hábito. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitas vezes a gente mexe no celular, quem é que tem o hábito de abrir o celular e o dedo já vai direto no lugar? Porque vai no automático. Várias pessoas, né? Quando a pessoa precisa entrar muito no Instagram, ou quando a pessoa entra muito no WhatsApp, ou quando a pessoa entra muito lá, o dedo, o corpo vai antes do cérebro. Porque ele criou o hábito. Assim é o nosso comportamento. Porque o nosso cérebro ele vai fazendo as mesmas conexões sempre. E isso se torna um hábito. Só que, vamos mais além, isso se torna a pessoa que tu é hoje. 90% dos pensamentos que tu teve hoje foram os mesmos que tu teve ontem.
E 90% dos pensamentos que tu teve hoje vai ser os pensamentos que tu vai ter amanhã. Então, o que a gente começa a perceber? Que a gente repete a mesma história. E repete a mesma história. E muito disso a gente vai basear isso nas nossas crenças. Então, tudo que está lá no nosso inconsciente, que a gente sofreu, que a gente tem medo, que a gente guardou dentro da gente, que a gente não identifica conscientemente, que está lá preso. Por isso que existe um trabalho da gente limpar o que está no inconsciente para poder criar um novo eu. Ele é a base das minhas decisões. Os meus medos são a base das minhas tomadas de decisões. Quantos de vocês não tomam uma decisão por medo? Não muda algo na vida por medo? Porque é a crença, é a limitação. Então, nesse formato, nessa questão de decidir, não, eu quero ser um novo eu, lá no meu cérebro, por exemplo, quero fazer atividade física e não consigo. Quero começar a caminhar e não consigo. Estou dando um exemplo. Quando tu acorda de manhã, o que acontece? O teu velho eu vai lá e vai te dizer assim, não, deixa para amanhã. Para que tu vai hoje? Hoje está frio. Começa amanhã. Aí tu vem com o teu cérebro vai te dando desculpa. O teu inconsciente vai te dando desculpa. Se tu pegar na hora e perceber que é o teu ego, que é o teu inconsciente, que está dando desculpa, o que vai acontecer? Tu conscientemente vai olhar para aquilo e vai dizer assim, ó, peraí que quem manda aqui sou eu. Eu vou caminhar. Tu vai levantar e tu vai fazer o que tu tem que fazer. Lá no teu cérebro, o que acontece? Então, primeiro a gente tem que ter a consciência. Informação, que é o que a gente está tendo aqui, e consciência. Na hora que tu diz para o teu cérebro, para o teu velho eu que mando aqui, a minha consciência que está mandando agora, tu vai levantar na hora e tu vai sair para caminhar. Lá no teu cérebro, o que tu fez? Tu saiu de uma velha conexão neural, tu interrompeu uma conexão neural e tu fez uma nova conexão neural. O que tu fez aqui? Tu criou um novo padrão. Só que tu matou um velho padrão. E aí lá no teu cérebro, o que vai acontecer? Esse velho padrão que tu começa a quebrar, porque tu olha para ele e diz assim, ó, sou eu que mando aqui, ele começa a morrer. E aí tu começa a deixar esse velho eu condicionado, limitado para trás. Exatamente a autossabotagem. A autossabotagem é baseada, a Adriana falou antes também, ó, interromper esse padrão é a chave. O velho eu é o que está te atrapalhando, é o que está te impedindo de evoluir. Só que, gente, isso é fácil, não é? Claro que não é fácil. Por isso que eu tenho essa mentoria, por isso que eu tenho pessoas em consultório que eu digo, olha, toda semana. Por que toda semana? Por quê? Porque o teu velho eu tá ali o tempo todo, sai, o ego, sai daí, vem para cá, porque eu quero te deixar aqui. O velho eu é a zona de conforto. A pessoa tá numa pior, mas tá quentinho ali, tá bom. Tá bom pro ego, né? Não para a pessoa que quer mudar. Então, essa visão que a gente precisa mudar. Então, no nosso cérebro é assim que acontece. Tu começa a criar um novo eu. Um novo padrão de comportamento. Um novo conceito. Uma nova definição de tudo aquilo que tu achava. Ah, não tem jeito. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Eu não consigo mudar. Porque aí vem aquilo das pessoas se conformarem. Eu digo, não. Hoje, se a gente consegue superar dentro da gente coisas que eu digo, uma doença grave, eu sempre gosto de dar o exemplo da Nina. Eu passei em casa com meu marido essa questão também de uma doença grave. E é um momento que a pessoa, querendo ou não, ali ela precisa tomar uma decisão. E o corpo dela vai responder ao que ela comandou, à decisão que ela tomou. Porque aí, quando a gente ouve histórias assim, que os médicos vão olhar, olha, o jeito que a pessoa chegou aqui, eu não sei se ela ia sobreviver. O meu marido, quando foi na primeira consulta com um oncologista, ele disse, não, a primeira coisa que nós vamos fazer, tu vai fazer exame, porque ele tinha um tumor tão grande no pulmão que o médico disse, nós vamos primeiro ver se não está no cérebro e nos ossos.
Porque para os médicos ele já estaria com o corpo tomado. E não estava. Ele foi, fez a cirurgia, tirou o pulmão e está aí faceiro hoje. Dando aula ainda, eu digo dando aula de patinação, que as pessoas olham, nem imaginam que ele só tenha um pulmão. Ele poderia o quê? Se entregar? Achar que não ia conseguir? A Nina é um exemplo, eu sempre gosto, todos aqui conhecem a Nina. Eu gosto muito de dar o exemplo na Nina e eu digo que não é por acaso que a gente conhece as pessoas para provar, porque a Nina prova para mim tudo isso que eu acredito que eu estou falando para vocês. Porque antes de conhecer a Nina, eu já acreditava em tudo isso. E foi isso que eu tentei passar para ela. E ela fez isso. Ela decidiu, eu vou conseguir, vai dar certo, e ela superou, e o corpo dela respondeu. E isso não é diferente quando a gente lida com as nossas emoções. Então, gente, eu quero dizer para vocês, pode, por N fatores, a pessoa ter propensão à ansiedade, à depressão, a falta da química no cérebro, mas se ela se condicionar a mudar isso, o corpo dela vai mudar isso, né? Então, a gente faz, as pessoas têm que fazer todos os tratamentos que elas fazem, mas precisa algo a mais. Esse entendimento de que sim, que ela pode sair dali e superar. A Dani, fiquei sabendo isso hoje, a Pi me falou. Do prof, a outra Pi, né? É a aluna do Marco. Então, é isso. A gente consegue sair do problema que for, né? Mas primeiro a gente precisa aceitar que tem algo errado com a gente olhar para essa questão que está nos incomodando e se posicionar na questão que sim, eu quero mudar, eu posso mudar, eu acredito que é possível. Então, eu sempre digo para as pessoas que chegam para mim, olha, tu hoje não acredita em ti, mas eu tenho certeza da tua força que tu tem, da energia que tu tem dentro de ti, do poder que tu tem dentro de ti, tu vai superar isso. Tu vai conseguir sair da onde tu tá para onde tu quer chegar. Então, é possível, né? A gente não pode se conformar e achar que tá tudo acabado, tá, não tenho o que fazer, é justamente buscar a solução, buscar essa transformação, porque a gente consegue. Então, essa pergunta, como controlar crises de ansiedade, tá? O que é importante? Também saber, muitas vezes a gente tem que avaliar por que a pessoa tem crises. Geralmente são situações externas que vêm, ou maus pensamentos, pensamento negativo, coisas que a pessoa tá lá, daqui a pouco vem, tem que resolver tal problema. Ah, mas eu não consigo resolver. Ou então, uma coisa de fora que a pessoa já... E agora? O que eu faço? E aí começa o tormento, né? A tormenta mental. E aí o corpo, por que a ansiedade vem? Porque o corpo responde ao que está aqui na mente, né? Ó, mudar a rotina, a Tog. Mudar a rotina e construir um novo hábito. Sim, a gente precisa sair do que a gente não quer. E é realmente uma questão de hábito, é repetir aquilo várias e várias vezes. Tanto que para a transformação de alguém, a Tog falando, eu vou até comentar que a Tog foi minha personal, né? Nos treinos da Tog eu ficava verde, amarela, roxa, azul, nas primeiras vezes. Depois que o meu corpo acostumou, e a gente tem que... Eu ia para o treino, eu sempre contei para ela, eu ia para o treino com medo. Porque como eu estava começando, eu tinha ficado muitos anos parada, tinha quebrado meu tornozelo, e depois, quando eu voltei à atividade física, eu voltei para hidro, e depois eu comecei o funcional. Eu ficava com medo se eu ia passar mal, se eu ia... O que ia acontecer comigo? Porque na hora do cardio, o treino mais puxado, eu não gostava daquela parte. Mas eu relutei contra o que o meu corpo não queria. Eu dizia para o meu corpo, quem manda que sou eu vou igual. E depois que eu consegui, depois que eu superei, que o início eu digo que é a barreira do terror,
Eu ia sempre. E depois eu passei a gostar de fazer, e depois foi tranquilo, e daí o corpo acostuma. Então, exatamente isso, é criar um novo hábito, né? Uma mente negativa é um corpo doente, uma mente positiva faz nossa vida evoluir, com certeza. Exatamente isso. Então, a gente precisa entender que é importante nutrir a nossa mente com coisas boas. Só que não é tu ler um livro e, eu li o livro e o conceito fica aqui na filosofia. Não, eu preciso colocar em prática. Eu preciso entender que eu preciso me movimentar em direção daquilo que eu quero mudar. Tá? Então, como controlar crises de ansiedade? Primeira coisa é entender o que está dando gatilho para o teu corpo reagir com a ansiedade. Vou contar um segredo para vocês. Depois de um certo momento que a pessoa começa a ter crise de ansiedade, o corpo vicia naquilo. É um hábito. Assim como a gente tem o hábito de reclamar, a gente tem o hábito muitas vezes de falar palavrão, a gente tem o hábito de reagir de formas condicionadas, porque a gente vai criando esse hábito, que nem mania, né? O nosso corpo reage à nossa mente no mesmo hábito. Então, teve um pensamento negativo, uma situação negativa mentalmente, vai disparar para o teu corpo o cortisol, o hormônio de estresse, e como é que o teu corpo reage com a crise de ansiedade. Tá? Então, como controlar a crise? Entendendo o que está gerando a crise. Porque, gente, assim, ó, a gente não pode só tratar o sintoma, a gente tem que tratar a causa. É disso que a gente está falando. Ó, bora treinar de novo, ó, ela quer me judiar. Bora treinar, bora ficar roxa, verde, vermelha de novo. Não, agora já está acostumada, né? Saudade também, amada. Então, a gente está falando aqui de tratar a causa, tá? Justamente o processo de transformação é mudar a causa. O que está causando aquela crise de ansiedade? Ó, Adriana, o corpo já acostuma com as reações. A Adriana é um grande exemplo. Até temos o depoimento da Adriana lá no YouTube e no meu site. A Adriana foi um grande resultado de realmente, era uma pessoa que não conseguia sair daquelas emoções de medo, de ansiedade, de angústia, e o da Adriana era bem complicado, né? Então, a Adriana conseguiu superar com um trabalho assim, porque ela fez a mentoria, né? Ela fez esse processo de consciência, ela aprendeu a meditar, ela fez todas as ferramentas, e isso mudou a vida dela. Então, é isso que a gente precisa entender, a causa. Eu já mais ou menos coloquei para vocês ali, ó. Tudo que tem lá no passado, no inconsciente de vocês, é o que está causando tudo isso hoje. Porque uma hora é como... Assim, ó, simplificando essa questão, a ansiedade, o desconforto emocional é um grito da alma de vocês. Entende? Quando tem algo errado dentro da gente, é como se a nossa alma estivesse gritando ali, olha aqui, ó, olha para mim que tem algo para mudar aí dentro. Ó, Adriana, eu tinha crise de ansiedade que bloquearam até de caminhar, olha só. Ela paralisou um dia na rua, ela não conseguia sair do lugar. Então, cada pessoa tem uma reação. E é isso que precisa ser trabalhado. É isso. Mas o que começa? A primeira coisa que a Adriana aprendeu foi se amar mais, se aceitar, se conectar com a sua essência divina e sim acreditar que é possível. Primeira parte eu digo que tem pessoas que no início não acreditam, mas com o processo elas vão tendo resultado, porque é como se a essência, esse eu superior quisesse provar, olha, eu estou te dando sinal aqui, eu existo, tá aí, vamos lá. E aí a pessoa começa a acreditar, porque é assim que acontece. Sinais, a gente tem sinais. Através das técnicas, tomei consciência de que essa ansiedade não me pertence. Exatamente. Porque ela colocou, não, quem manda que sou eu. Certo? Então, para essa pessoa que me perguntou como controlar crises de ansiedade, não é uma resposta que eu vou te dizer exatamente. Primeira coisa que tu pode, uma dica, né? Uma orientação.
essa ansiedade não sou eu e ela não é minha. Exatamente, tu não é a tua ansiedade, nós não somos as nossas emoções, as emoções são transitórias, elas vêm e vão. Nós somos essência, nós somos amor, nós somos luz, nós somos divino, nós somos consciência, tá? Então, como é que eu posso controlar? É na hora que eu tiver uma crise, quando eu vejo que está começando uma crise, é eu respirar fundo. Quando a gente respira, a gente se conecta com quem? Com a essência, com o eu superior, com a energia do Criador. Quando a gente inspira, puxem um ar bem profundo agora, ó. Tu tá enchendo o teu corpo de energia vital. Prana, em sânscrito, Chi, em chinês, e Ki, em japonês. Energia vital. Então, quando a gente respira fundo, tu tá recebendo essa energia vital do Criador, do universo, benevolente. Quando tu solta o ar, tu pode, num primeiro momento, imaginar numa crise de ansiedade que tu tá inspirando essa energia benevolente e soltando a tua ansiedade e deixando ela embora. Inspirando a energia benevolente de paz, de amor, de luz e eliminando a tua ansiedade, a tua angústia, o teu medo, a tensão. E se conectar com essa essência. Então, respira fundo. Numa crise de ansiedade, o que tu faz? Respira fundo. Várias vezes. Inspira, solta o ar, pode ser pela boca, pode ser pelo nariz. Inspira. E te esvazia. Enche de ar. Faz umas 10 vezes. A cabeça até vai dar uma tonturinha, porque quando a gente respira fundo, a gente oxigena as células do cérebro. Porque o ansioso respira ofegante e respiração curta. Então, inspira lenta e profundamente, faz isso umas 10 vezes até tu conseguir sentir que tu tá te acalmando. E coloca a mão no teu peito e diz para ti, repete, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque dentro de mim existe um ser divino, um ser de luz. Eu tô no comando. A minha essência divina tá no comando. E eu tô bem, e tá tudo bem. Então, num momento de crise, respira, para tudo que tu tá fazendo. Se tu tá no trabalho, tu senta e para, pode até ser em pé. Mas, se tu quiser, te recolhe para algum lugar que ninguém vai estar te olhando, fecha teus olhos, senta e respira. E respira fundo e sente o teu coração. Vai acalmando o teu coração. Tu tem esse poder. Nós temos esse poder. Certo? Mas é muito importante justamente isso, se conectar com a tua essência, tá? Então, essas perguntinhas já foram. Outra pergunta, como melhorar a minha energia? Então, a gente quer elevar a nossa frequência. Como melhorar a minha energia? Então, a gente vai falar da energia vibracional, mas também daqui a pouco a pessoa está desanimada, cansada e tal. Vai ajudar para as duas situações, tá? Então, assim, ó, se a gente aprende e escolhe elevar a nossa frequência conscientemente, a gente consegue, é como se a gente conseguisse comandar essas emoções, né? Então, eu até guardei uma frase aqui do Dr. Joe Dispenza, que ele diz assim, ó, se aprender a escolher e elevar conscientemente as tuas emoções, é capaz de ser o criador. Então, o que significa isso? Se eu conscientemente escolho que emoções eu quero sentir, eu vou me conectar com as emoções mais elevadas. Eu posso observar, hoje eu estou desanimado, eu estou irritado, eu estou estressado, mas eu não quero ficar assim, consciência. Porque eu sei que essa frequência vai me atrapalhar. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas a gente então tem que ficar se cobrando que não pode ficar triste, que não pode ficar ansioso, que não pode...
Não, gente, o que a gente está falando aqui é de um estado emocional de baixa frequência que te atrapalha, tá? Então, muitas vezes as pessoas querem ter sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos amorosos, familiares, e não tão bem emocionalmente. Eu vou ter resultado em tudo isso? Não, não vai. Por quê? Porque tu não está em conexão com a tua essência. Então, isso é muito interessante a gente observar. Por que que as empresas buscam? Agora eu tenho feito muita palestra nas empresas, por quê? Porque as pessoas que trabalham com venda só vão vender mais se elas estiverem bem com elas mesmas. Se alguém aqui trabalha com venda, eu acho que até a Adriana é um exemplo. É uma tabela vibracional. Quando tu melhora o teu estado emocional, tu vai fluir em todas as áreas da tua vida. Então, qual é a base para que tu tenha sucesso na vida? Em qualquer área que for. As tuas emoções estarem elevadas. Então, eu faço, por exemplo, muita palestra para quem trabalha com venda. Por quê? Porque a empresa quer aumentar o faturamento. Como é que aumenta o faturamento? Se as pessoas que estão na empresa, que estão vendendo, estiverem bem consigo mesmas, autoconfiantes, se sentindo poderosas, elas vão estar na frequência para atrair os clientes. Faz sentido? Faz, porque nós vivemos num mundo que é energia, frequência. Olha a Adri gritando eu ali, né? A Adri, depois que conseguiu resolver os problemas da ansiedade, do pânico e tudo que ela tinha, ela supera, eu acho que ela bate a meta dela 2, 3 vezes mais. Por quê? Autoconfiança. E isso vai refletir nas vendas, como consequência no teu financeiro. Porque, gente, dinheiro é energia, tá? Dinheiro é frequência. Isso é até tema para uma outra live, tá? Porque dinheiro a gente ou vibra na abundância ou vibra na escassez. Quem vibra na escassez está sempre sem dinheiro. Quem vive na abundância tem sempre dinheiro vindo, fluindo, é fluxo. Então, as nossas frequências elevadas nos posicionam na energia do fluxo do universo. Pensem assim, ó, o universo, o mundo, a criação, Deus, o nome que vocês quiserem dar, está sempre a nosso favor. Mas eu preciso estar lá, nessa energia. Porque ele não tem como me puxar lá da energia mais baixa. Eu preciso querer, livre-arbítrio, estar lá em cima. Tive alta performance em vendas por meses consecutivos. Olha só, em consequência do quê? Da transformação pessoal, da transformação das emoções, se libertar daquilo que impede de evoluir, de ter sucesso, tá? Então, como é que eu melhoro a minha energia? Justamente com a intenção de me conectar com essa energia mais elevada. Justamente decidindo superar. Justamente decidindo, não, então hoje eu estou um pouco triste, eu estou desanimado, mas eu não sei nem o porquê. Espera aí, eu vou fazer lá uma técnica, eu vou escutar uma música que eleve a minha frequência, eu vou, não sei, fazer o que te faz melhor, certo? Para quem faz mentoria comigo, meus pacientes, tem as técnicas, aí eu digo, olha, vai lá e faz tal técnica. Eles já até sabem, ó, senti tal coisa tal dia, uma pessoa fez tal coisa para mim, já fui lá e fiz a técnica tal. Isso são ferramentas que vão te tirar daquela emoção que tu sabe que tu não quer ficar, que só vai te atrapalhar, tá? E isso a gente pode, tudo que eu tô falando aqui, tu pode relacionar em todas as áreas da tua vida, principalmente na tua saúde física. Se as tuas emoções estão doentes, o teu corpo vai adoecer, tá? Isso é muito certo. A epigenética prova que 90% das doenças é de fundo emocional. Então, gente, o que a gente está falando aqui é muito importante, porque eu posso comer o melhor alimento, fazer a melhor atividade física do mundo e fazer sempre. Se as minhas emoções estiverem abaladas, eu vou adoecer igual, porque é um tripé. Emoções, alimentação e movimento, tá? Na realidade, o ser humano adoece em 4 níveis. Primeiro, espiritual,
energético, sensorial, é quando ele sente, vai no médico e não tem nada. Conhecem pessoas que têm dor aqui, dor ali, vai no médico e não tem nada. Sensorial, a doença veio espiritual, energético, sensorial. Por último, ela vem para o físico. Então, quando ela está no físico, corre e procura mudar. Reavalia as tuas emoções, tá? O que é importante em tudo que a gente está falando? Não viver a vida baseada... Eu separei até algumas frases para que eu não esquecesse de falar para vocês. Não viver a vida baseada no passado e viver a vida na intenção do futuro. É o ser para ter. Ou o ser para ser também. Porque muitas vezes a vontade da pessoa não é ter coisas materiais, não é ter um relacionamento, é ser feliz. Só que eu não posso condicionar a felicidade ao como eu estou hoje. Ou eu não posso condicionar a felicidade, não ao como eu estou hoje, me perdoa. Não posso condicionar a felicidade a algo que eu queira ter, ou a algo que eu queira fazer. Eu preciso ser feliz para ter, ser feliz para fazer. Então, é que nem eu agradecer. Por que a gratidão te posiciona lá no teu sonho realizado? Ela já te condiciona a sentir um sonho que já realizou. Porque é uma energia muito alta, uma frequência muito elevada. Ó, Simone, aprendi demais contigo. Você é maravilhosa. Ai, tu também é maravilhosa, querida. Ó, a Bina disse, aí tá feio a coisa. Então, diz aí, Bina, não te entendi. Então, a gente precisa condicionar a nossa vida. É como se a gente parasse de olhar para trás e começasse a olhar para o futuro. Na construção desse novo eu. É eu deixar o velho para trás. Eu olhar para o velho, para o passado, como sabedoria. Ok, passei por tudo isso porque eu tenho que aprender. Por isso que num processo de mentoria, em consultório, a gente não fica enfiando o dedo na ferida, tá? A gente vai olhar para trás só para entender que a gente passou por tudo aquilo para evoluir. Para entender que aquelas pessoas que nos fizeram mal no passado só serviram para nos mostrar o quanto a gente é forte. E elas justamente vieram para mostrar para a gente, é aqui que tu tem que melhorar. É aqui que eu tenho que me superar. Então, quando a gente supera e perdoa toda essa gente que nos fez mal, a gente dá um salto tão grande. E depois a gente agradece essas pessoas por elas terem feito mal para a gente, porque a gente aprendeu com isso. Se não fosse elas, a gente não teria evoluído. Lembrem que a gente está aqui nesse plano, a gente está aqui nessa existência para evoluir, tá? Quando passa para o corpo físico as doenças, sim, sim. Mas tem tempo de recuperar, sempre tem. Viver o hoje, estar no presente, construir uma nova história, sim. E viver o hoje no presente com a intenção do que eu quero amanhã. Não é nem criar expectativa, mas para que haja essa mudança do velho eu para um novo eu preciso colocar intenção nesse novo eu. Eu preciso desenhar um novo eu. Porque se eu não disser que direção eu quero ir, qualquer direção serve. Por isso que hoje, 99% das pessoas vivem como? Deixa a vida me levar. As que estão em baixa frequência vivem assim. Por quê? Porque não existe uma visão do que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu quero. O que realmente, primeiro, o que eu não aguento mais, que eu quero mudar, e o que realmente eu quero. Então, são duas coisas que eu consigo me posicionar. Eu quero eliminar tal coisa e eu quero ser assim. Então, por que o ser? Por que eu falo muito no ser? Porque o ser é a base para o resto, né? Então, digamos, situação financeira tá assim, escassez, papapá, problema, eu quero abundância. Mas eu preciso ser abundância, eu preciso ter a atitude de quem tem abundância, eu preciso sair do medo de ficar sem dinheiro, sair do medo de que eu não tenho dinheiro, sair da escassez, da falta e me posicionar. Aí vai ter gente que tá aí perguntando, tá, mas aí tu é doida, como é que eu vou ter uma vibração, como é que eu vou sentir
Abundância se eu estou sem grana. Aí isso a gente aprende a fazer. E vou dizer para vocês, esse era o meu maior problema. E a gente consegue mudar. Então, como eu digo, tudo a gente consegue mudar, né? Mas as emoções, vocês vão ver que em todas as áreas da vida é a mesma situação. Eu preciso, porque a gente se condiciona, não, eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, ou eu só vou me sentir saudável se eu tiver saudável. Mas, gente, um grande segredo, eu posso estar. Vamos pegar um exemplo? Eu quero um corpo perfeito, malhado, definido. Mas se dentro de mim eu não conseguir me visualizar com esse corpo perfeito, eu não consigo condicionar o meu corpo, a minha mente a mudar esse corpo. Entenderam? Então eu preciso ter essa visão do que eu quero no futuro para conseguir condicionar e mandar para o meu corpo a informação de que eu quero esse corpo no futuro. Então, por algum momento, se eu fechar meus olhos e imaginar o meu corpo do futuro, ou a minha saúde perfeita, se eu tenho alguma dor, eu eliminando todas as dores do meu corpo, eu condiciono, lembre que a mente é poderosa, eu condiciono a minha mente a comandar para o meu corpo que está tudo bem. A mesma coisa lá na crise de ansiedade. A tua mente vai dizer para o teu corpo, está tudo bem, o teu corpo vai, tranquilo. Certo? Então, pensem, a intenção começa na mente, que aí vem para as emoções. Outra frase que eu separei para vocês. Pensamentos mais emoções sintonizados. Então, pensei no que eu quero ser, sintonizado com aquela emoção, já imaginando, já sentindo como se aquilo já fosse real. E enviam o mesmo sinal. As tuas intenções serão capazes de afetar o mundo. Primeiro a ti mesmo, e isso vai mudar o que está na tua volta. Então, eu preciso sintonizar pensamento e sentimento na mesma sintonia, tem que estar alinhado, tá? No sentido que vocês quiserem. Pensamento e sentimento alinhado vão sintonizar com aquilo que tu quer realizar no futuro. Esse é o poder. Então, a nossa intenção começa no pensamento, tá? Então, eu vou... Vamos fazer a nossa vivência, nossa técnica. Se quiserem convidar mais pessoas, já mandem mais aviãozinho, porque agora vai ser a hora. Chamem se vocês quiserem convidar pessoas na casa de vocês para participar. É claro que agora participar de uma vivência sem ter escutado a introdução. Se alguém tiver alguma perguntinha que quiser fazer, pode fazer, tá? Que eu vou preparar o áudio aqui. Estão gostando? Tá indo muito rápido, tá tranquilo. Agora se preparem para se emocionar essa técnica, olha. Me aguardem. Me aguardem. Ninguém tem nenhuma pergunta sobre o que falamos? Ah, querida. Só para a técnica, né? Ah, não são bobas essas meninas, esses meninos. Ah, que bom que estão gostando. Já vamos fazer, então. Ah, lindona, querida. Então, se preparem aí. Então, vocês podem sentar confortáveis. Deixa eu ajeitar aqui o meu áudio.
Sentem de maneira confortável. Podem sentar como estão na cadeira, sentar numa cadeira normal, tá? Não é uma meditação, é realmente a gente vai fazer uma vivência, como se fosse uma imersão dentro de vocês, tá? Então, pode inspirar, fecha os olhos. Para quem está entrando agora, a gente vai fazer uma vivência agora. Pode fechar os olhos. Inspira lenta e profundamente. Devagarinho solta o ar. Inspira. Solta o ar. Vai liberando toda essa tensão cada vez que tu solta o ar. Cada vez que tu inspira, enche o teu corpo de luz, de energia vital. Enche o teu corpo de energia poderosa da criação, do Criador, de Deus. Cada vez que tu solta o ar, o teu corpo vai ficando mais leve. A tensão vai diminuindo. E continua de olhos fechados, só que agora eu quero que tu olhe para o teu lado esquerdo, como se tu olhasse para baixo. Direciona o teu olhar, mesmo de olhos fechados. E agora a gente vai dar uma olhadinha lá para o teu passado. Olha para todos os sentimentos que nos últimos anos ou que a vida toda te incomodaram. Olha para a tua criança interior, aquela criança que pode ter sentido medo, abandono, raiva, tristeza. E diz para aquela criança que está tudo bem. Que tudo isso que ela passou, tudo isso que tu passou na tua vida, serviram só para te construir. Serviram para fazer com que tu evoluísse, que tu entendesse algumas questões. E que agora é a hora de mudar. Agora eu quero que tu olhe para frente, lembrando dessas emoções. E quero que tu inspire e que quando tu solte o ar, cada vez que tu solta o ar, imagina todas essas emoções criando um balão na tua frente. E dentro desse balão tá toda essa ansiedade, tá todo esse medo, tá toda a raiva. Dentro desse balão estão todas as tuas dores. Pode ser dor emocional, dor física, mágoa, ressentimento. Enche esse balão com todas essas emoções. Essas emoções estão saindo de dentro de ti e entrando para esse balão. Agora, cada vez que tu solta o ar, cada vez que tu inspira, tu te enche de luz. E cada vez que tu solta o ar, tu sente e tu vê que esse balão está se arrastando. O ar que tu está soltando, empurrando esse balão para longe de ti. E quando tu inspira, tu te enche de luz, de amor, de paz. E quando tu solta o ar, esse balão vai para mais longe ainda.
E quando tu inspira, tu te enche de luz, de amor, de paz, de gratidão. E esse balão vai para mais longe, mais longe. E aos pouquinhos tu vê que esse balão está se afastando cada vez mais. Cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E agora tu não está mais nem enxergando esse balão. Ele sumiu no horizonte. E tu deixou ele para trás. Porque ele é o teu passado. Tu abençoa esse passado. Perdoa. Pode olhar para esse balão e abençoar e perdoar. E liberar esse balão para que ele fique no passado. Porque ele não está desenhando mais o teu futuro. Continua de olhos fechados, respirando. E agora tu começa a sentir e a curtir essa paz que está dentro de ti. Se tu está emocionada, chora. Pode chorar. São as tuas células reconhecendo que tu está te libertando de muita coisa que está presa dentro de ti. Pode chorar. Pode te emocionar. Deve. Quando a gente chora, olhando para essas questões, a gente limpa. E é quando a gente coloca amor nessas questões, a gente cura. Agora eu quero que tu olhe para a tua direita, olhando para cima. Como se fosse para cima, mas de olhos fechados, direciona o teu olhar para a tua direita. E aqui está o teu futuro. E o que tu quer no teu futuro? Qual a imagem da tua pessoa real? Qual o ser humano que tu quer te tornar? Como tu quer te sentir? Onde tu quer estar? Então, imagina agora uma imagem que defina o teu sonho realizado. A saúde perfeita, o equilíbrio emocional, a viagem dos teus sonhos, a casa dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos, o relacionamento dos teus sonhos. O que tu tiver em mente, o que tu sonha. A tua cura. Qual é a tua cura? Como tu quer te sentir? Se tu é ansiosa, tu quer te sentir calma, equilibrada. Se tu é insegura, tu quer te sentir poderosa. Se tu é triste, tu quer te sentir cada vez mais alegre. Qual o teu ideal? Como tu queres se sentir? Te visualiza, eu quero que tu enxergue, eu quero que tu sinta, como se isso já fosse real. Que roupa tu está vestindo? Quem estaria contigo nessa imagem, nessa cena ideal? E eu quero que tu perceba que isso é possível e que tu já está nesse futuro possível. Porque se ele está na tua mente, ele sim é possível realizar. E ainda de olhos fechados, olhando para essa cena, para essa imagem, sentindo. O que tu está sentindo? Amor, alegria, gratidão. Como tu vai te sentir nesse momento onde tu realize aquilo que tu deseja? Onde tu está te sentindo mais segura, mais confiante? Onde tu está te sentindo plena, realizada, equilibrada? E agora tu vai repetir para ti mesma. Se quiser, pode até falar em voz alta. Eu falo o teu nome completo. Eu decido agora neutralizar todo aquele sentimento passado, curando com amor e elevando a minha vibração.
pois com amor me conecto com a fonte de energia, com minha saúde perfeita, em paz de espírito e total felicidade. Coloque a tua mão as tuas mãos em posição de oração no teu peito, encostando no teu peito, no meio do peito, no chakra cardíaco. E continua visualizando essa cena. Continua te conectando com a tua essência, com o teu eu ideal. E de olhos fechados, olhando para essa cena, colocando a intenção desse novo futuro, desse novo eu, dessa nova energia, te conectando com a tua fonte divina, com o teu eu superior. Eu, repete o teu nome completo de novo. Na minha amada presença divina, eu sou. Transmuto agora e para sempre toda e qualquer resistência do meu inconsciente. E continua visualizando a tua imagem, essa cena. Continua te visualizando. Continua sentindo essa paz, essa alegria de estar nesse momento. Transmuto agora e para sempre toda e qualquer resistência do meu inconsciente, que reative em minha vida maravilhosa abundância financeira, que reative em minha saúde, na minha vida, minha saúde perfeita, que reativa minha felicidade e paixão de viver a alma, que reativa minha poderosa intuição, que reativa meu infinito e incrível carisma, que me dá o poder de espalhar sabedoria para toda a terra, que me faz agora ver em total harmonia no presente. E com gratidão eterna, sei, decido e tenho certeza que tudo isso é possível. Consciência, presença divina de luz. Consciência que está em minha alma. Eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aprovo, eu me apoio, eu me apoio. Eu me amo assim como eu sou, eu me amo assim como eu sou, eu me amo assim como eu sou. Sente. Sente a tua energia divina vibrando dentro de ti. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Continua sentindo essa energia, essa força dentro de ti. Se quiser, levanta. Se quiser, ergue os braços, dança. Te conecta com essa pessoa maravilhosa, com esse novo eu. Dança para a vida, dança para a luz, dança para o amor. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, eu sou alegria de viver. Eu sou conexão com a minha fonte de energia. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Está feito, está feito, está feito.
Sente essa energia, sente o teu corpo vibrar. Sente essa luz dentro de ti, aquecendo o teu peito, aquecendo o teu coração e te dizendo, sim, isso é real. Sim, é isso, é isso. Entra no teu novo eu, veste o teu novo eu, vive o teu novo eu. Está feito, está feito, está feito, está feito. Devagarinho. Pode ir retornando. Pode abrir os olhos nessa energia de poder, de alegria, de paz, de luz, de conexão com a tua essência. Porque sim, teu eu superior, a tua essência está aí, sempre te dizendo sim. Sim para a evolução, sim para os resultados, sim para o teu poder interior, sim para a tua luz interior, sim para os teus sonhos, sim para a tua paz, sim para o teu amor próprio, sim para a tua conexão com a tua fonte de energia. Então, como estão se sentindo? Me contem. É incrível, né? É incrível. É incrível, e quando eu digo que nós temos esse poder, porque tudo isso está dentro de cada um de nós. Então, a gente reconhece o nosso passado como evolução e a gente se conecta com esse eu do futuro, com esse novo eu, que é essa transformação. Então, quando a gente consegue, na nossa visualização, na nossa imaginação, enxergar, sentir, visualizar, ele já é real. A gente só precisa se conectar com ele. A gente só precisa acessar essa luz interior, acessar essa fonte, porque ela está aí. Então, é com isso que a gente precisa se conectar sempre. E nos momentos mais difíceis, é essa energia que a gente acessa. É essa energia que nos mostra que é possível, né? E como é que vocês se sentiram? Conseguiram visualizar? Ó, tranquilo, em harmonia. Vamos ver aqui, teve mais comentários. Muita paz, feliz. Incrível, gratidão. Que lindo, muito lindo. É isso. É amor, é luz, é paz. Sempre pensem assim. O universo está sempre nos dizendo sim. Alguém se emocionou? Me conta. Quando a gente se emociona, nossas células reconhecendo, a nossa velha alma reconhecendo essa luz. A nossa velha alma se conectando
com essa essência. É a prova de que no momento de dificuldade, sim, a gente consegue acessar essa paz interior, essa luz interior, essa força interior. Então, a gente precisa simplesmente deixar aí o que está no passado, deixar aí o que nos incomoda, para se conectar com o novo, com tudo aquilo que eu quero ser, tudo aquilo que eu quero ter, tudo aquilo que eu quero fazer. Porque é possível. Que maravilha. É isso aí. Então, a gente encerra um domingo maravilhoso assim, né? Com essa paz, com esse amor no coração, com a certeza dessa luz dentro da gente, e que sim, que tudo é possível. É isso que eu acho que a minha missão hoje é essa. É mostrar para as pessoas que sim, que é possível e que a gente não pode desistir de atingir os nossos sonhos, de buscar ser aquela pessoa que a gente quer ser, ter a nossa paz interior, né? Sim, vai ficar gravado, Então foi incrível, né, gente? Isso a gente fazendo assim online, mas a gente ainda vai fazer isso presencial porque é fantástico. Imagina todos com a mesma energia, apesar de ser online, a gente está na mesma energia, né? Na mesma conexão, porque energia segue intenção e pensamento. Então, isso é muito poderoso. Querida, gratidão. E agradeço essa energia de dentro de vocês, né? Porque é vocês, é dentro de vocês. Toda essa luz está dentro de vocês. Está dentro de nós, está dentro de cada um. Então, é nutrir essa paz interior, nutrir esse amor. Vai ficar gravado. Ai, maravilha. Sim, já encerrando uma semana, iniciando a outra com muita energia, né? Com muita paz no coração. Então, amadas, era isso. Acho que consegui esclarecer algumas pontinhas, né? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu quero dizer para vocês que eu estou muito grata pela presença de cada um de vocês, né? Por estarem aqui comigo nessa noite, para que a gente possa dividir essa energia, compartilhar essas informações, que hoje é um momento tão importante a gente buscar e se melhorar a cada dia, se conectar com a sua essência e sim ter a certeza que é possível, sempre é possível essa transformação, né? Então, me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta depois no direct, fiquem tranquilas, tá? Eu tenho uma masterclass que eu gravei, que está no meu link da bio. Se vocês não assistiram ainda, recomendo que assistam, porque eu vou falar muito sobre essa questão do velho eu, do novo eu, né? E nessa masterclass tem uns slides que a gente consegue visualizar um pouco melhor sobre o que a gente falou aqui hoje, né? E qualquer coisa que precisarem, me chamem, que eu estou à disposição. E como eu falei para vocês, né? Eu tenho as mentorias, a gente tem bastante informação aqui no perfil. Assistam essa masterclass que eu deixei gravada, que daqui a pouco eu vou trocar por outra, né? Por outra informação. E no site eu tenho ali a aplicação para mentoria, que muitas pessoas não entendem como é que funciona, mas ali vocês podem responder um questionário. São algumas perguntinhas para vocês conhecerem um pouco mais, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, né? E quem quiser e tiver interesse na mentoria, pode estar respondendo ali e a gente consegue ler para ver se a pessoa está apta a participar a fazer a mentoria, né? O processo de mentoria, que na mentoria a gente vai trabalhar tudo isso que a gente falou, todas as técnicas, todas as ferramentas, conseguir se transformar, mudar tudo isso que está atrapalhando, né, incomodando, tá? E quero pedir para vocês, vamos tirar uma fotinho? O que vocês acham? Tirar uma fotinho, façam um print
E se quiserem postar nos stories de vocês, me postem e me marquem lá e comentem como vocês se sentiram, né? Como é que vocês se sentiram na técnica, na hora que a gente fez a vivência, né? Então, se quiserem fazer um print. Então é isso, meus amores. Um excelente domingo para todos nós, uma excelente semana. Que a semana de vocês sejam abençoadas. Abençoada com muita luz, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com muito poder interior, que é o que a gente quer, né? É o que a gente falou hoje. Que consigam se conectar sempre com essa luz, com essa essência e com essa energia divina que está sempre dizendo sim para vocês. Ó, gente, quem entrou agora, acredito que vai ficar gravado, tá? Que ali vai ficar e eu consigo repostar. Certo, queridos? Um grande abraço, muita paz, muito amor no coração e muita luz. Gratidão. Excelente noite, excelente semana.